Bom, dando continuidade ao desenvolvimento dos campos elétrico e magnético de carga pontual, a gente começa no final da aula passada, quando a gente mostrou como era o campo elétrico gerado por esse tipo de carga. Não a carga pontual a gente tem o campo elétrico, que é menos a derivada do potencial vetor, menos o gradiente do potencial escalar, e que dava essa expressão, onde U é C versor R menos V, onde o versor R é o versor da direção do observador com relação à posição da carga. Bom, a gente sabe que o potencial vetor é a velocidade por C ao quadrado, né? O vetor velocidade por C ao quadrado vezes o potencial. Não é muito difícil a gente desenvolver isso. Claro que o potencial escalar está aqui, né? E a partir do potencial vetor a gente tem condição de calcular o campo magnético calculando o rotacional de A. Então, o rotacional de A é o rotacional dessa expressão, que é, na verdade, V vezes o rotacional da velocidade, menos a velocidade vezes o rotacional do gradiente do potencial escalar. Bom, o rotacional da velocidade é menos a derivada da velocidade com relação ao tempo retardado, certo? Que é a aceleração com relação ao tempo retardado, produto vetorial com o gradiente do tempo retardado. O gradiente do tempo retardado, nós calculamos na aula passada, mostramos que era menos R sobre RC menos R escalar V, e, consequentemente, substituindo no rotacional de A essa expressão, a gente cai nessa expressão do campo magnético e, consequentemente, nós temos o valor do campo magnético e o valor do campo elétrico para a carga pontual. O que a gente tem de interessante aqui é que, conhecendo o campo elétrico, o campo magnético da carga pontual, em qualquer ponto do espaço, com qualquer tipo de movimento dessa carga, é, na verdade, 1 sobre C vezes o versor R, produto vetorial, com o campo elétrico. Isso é, o campo magnético é perpendicular ao campo elétrico, certo? E isso lembra bem as relações de campo elétrico e magnético das ondas eletromagnéticas, né? Bom, conhecendo o campo elétrico e magnético de uma carga pontual, a gente pode fazer uma conta bastante importante, que é a seguinte, que é a força entre cargas pontuais. Porque se a gente conhece a força entre cargas pontuais, nós, vamos dizer assim, vamos dominar completamente o eletromagnetismo clássico, pelo qual a gente está desenvolvendo. Então, a ideia é, se nós temos duas cargas pontuais, uma se movendo com velocidade Vzinho e outra se movendo com velocidade Vzão, a grande pergunta é, qual é a força que a carga Qzinho faz sobre a carga Qzão? E essa força nada mais é que, se a gente conhece o campo elétrico e magnético gerado pela carga Qzinho na posição da carga Qzão, a força sobre ela é simplesmente a força de Lorentz. Isso é, se eu tenho uma carga Qzão num ponto do espaço, onde naquele ponto tem campo elétrico e magnético, e ela se move naquele ponto, a gente tem condição de calcular a força sobre ela, já que a força elétrica é a carga vezes o campo elétrico, a força magnética é a carga de velocidade, produto vetorial com o campo magnético. Então, dessa forma, a gente pode escrever a expressão da força entre duas cargas, uma Qzinho se movimentando com a velocidade Vzinho e a outra Qzão se movimentando com a velocidade Vzão. E a expressão é exatamente essa que a gente está colocando aqui. Então, a gente já sabe, com essa expressão, como é que uma carga Qzinho pontual, uma carga pontual, se movendo com velocidade V,
Vzinho atua sobre uma carga Qzão se movendo com velocidade Vzão. Então a gente tem, vamos dizer assim, pelo menos dentro da estrutura que a gente desenvolveu, o domínio completo da eletrodinâmica clássica do ponto de vista estrutural. Bem, e agora a gente parte para uma aplicação prática rápida, que o que acontece com os campos elétrico e magnético se essa carga não estiver acelerada, se ela estiver se movimentando com velocidade constante, V escalar TR. A gente já fez essa conta para os potenciais escalar e potencial vetor. Agora só nos resta calcular o campo elétrico e o campo magnético para essa situação específica. Bem, fazendo essa conta, já que não tem aceleração, só vai nos restar a expressão anterior, e R vezes U. A gente pode desenvolver R vezes U, onde U é C vezes o vetor R vezes V, então fica CR vezes R Vzinho, onde a gente colocando o C em evidência, acaba tendo essa expressão aqui. E onde Rzinho é Rzão menos R'R' é VT, substituindo por VT, consequentemente, R vezes U, a gente descobre que é C vezes Rzão menos VT. Bom, VT é a posição da carga que está se movendo, Rzão é a posição do ponto. Então, Rzão menos VT é a posição do ponto que eu estou calculando o potencial, campo elétrico, etc., com relação à posição da carga presente, não a passada. Muito bem. Dessa forma, a gente substitui a expressão R vezes U no campo elétrico. Consequentemente, a gente tem essa expressão, faltando só a gente calcular R escalar U. E o nosso R escalar U, que é RC menos R escalar V, é essa raiz quadrada que tem aí, que consequentemente o meu campo elétrico passa a ter este valor, certo? Onde esse campo elétrico é o campo elétrico gerado por uma carga pontual se movendo com velocidade V constante, certo? Muito bem. A primeira observação surpreendente desse resultado é que a direção do campo elétrico é a direção do campo elétrico com relação à posição presente da carga. Não, apesar da informação ter vindo no tempo passado, certo? Ela vai ter, o campo elétrico ele vai ter direção, na hora que ele atingir o ponto, ele vai ter direção da atual posição da carga. Já vou botar um desenho para a gente exemplificar isso. Então, nesse caso, olha aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Com esse resultado, a gente descobre o seguinte: se a carga está se movendo com velocidade constante, mesmo que a informação que tenha vindo, por exemplo, da origem, né, já que VT para t igual a zero, a carga saiu da origem nessa direção, mesmo que a informação tenha vindo deste ponto, quando ela chegar no ponto que eu quero medir o campo elétrico, a direção do campo elétrico é a direção da posição presente da carga. Então, se ele move com velocidade constante, certo? O campo elétrico acompanha vamos dizer assim, de alguma forma, ele acompanha a direção onde a carga se encontra, mesmo depois que essa informação chega no ponto. Esse resultado é bastante interessante, e quando a gente calcula o campo magnético, que é R vetor E, certo? Então, R vetor é esse vetor aqui, a gente descobre que o nosso campo elétrico nada mais é do que V vetor E, certo? E o campo magnético do movimento da carga em velocidade constante vai ser 1 sobre C ao quadrado V vetor E. Bom,
Se nós fizermos o V muito menor que a velocidade da luz, esse termo aqui some comparado com 1, certo? Esse aqui eu desenvolvo aqui dentro e acaba tendo dois termos do tipo V ao quadrado sobre C ao quadrado, que comparado com o resto, esses dois caras são desprezíveis também. Então, tendo esses dois caras desprezíveis, o CT ao quadrado corta com o CT ao quadrado, consequentemente a gente vai ter embaixo o módulo de R menos VT ao cubo, certo? E, consequentemente, meu campo elétrico passa a ter essa expressão. Quem é Rzão menos VT? Rzão menos VT é a direção, é o vetor posição do ponto com relação à carga. Então, para V muito menor que C, não só o campo elétrico vai ter a direção da posição presente, como a gente cai na lei de Coulomb, certo? A gente cai na lei de Coulomb no campo elétrico, e no campo magnético, o valor da carga pontual, que seria Biot-Savart, mas seria aqui V vetor R, né? Versor R. Esse aqui é o versor Rzinho. Esse aqui é o versor Rzinho, certo? E aqui é o R ao quadrado. Então, os dois são inversamente proporcional ao R ao quadrado. Quando eu faço V muito menor do que C, a gente cai na lei de Coulomb em Biot-Savart, certo? Como já era de esperar, nessa situação específica. Mas é um resultado, pelo menos esse resultado de qualquer carga se movendo com velocidade constante, a direção do campo elétrico, é bastante interessante, certo? Bom, com isso a gente fecha essa parte da matéria, de potenciais, e conhecendo bem como são os campos elétricos e magnéticos resultantes de cargas em movimento, agora a gente parte para entender radiação. Isso é, as ondas eletromagnéticas, resultado de movimento de carga, certo? É a próxima aula. Ok? É isso.